Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como é que a gente faz para construir um System Chip baseado em RISC-V com a placa de FPGA ColoLite i9. Então no caso aqui, a ideia é que a gente apresente para vocês uma visão geral de como é que é essa implementação, né, de como é que a gente fez, quais componentes nós utilizamos, né, quais ferramentas foram utilizadas para fazer a síntese, para fazer a compilação do código C que vai nesse System Chip, né? No caso, a gente vai falar um pouquinho sobre o processador que a gente está utilizando, que é o Pico RV32, que é uma implementação mínima do RISC-V. A gente está utilizando uma versão só com operações de inteiro, ele não tem multiplicação e divisão. Em seguida, vamos ver aqui como a gente criou o nosso IP do I2C, que no caso a gente aproveitou um IP criado no livro, em um livro, né? A gente vai mostrar qual é o livro. Em seguida, a gente mostra como é que é o código C, o driver, para poder rodar esse I2C. E a gente mostra como é que a gente foi os testes e depois eu vou mostrar no segundo vídeo as ferramentas que a gente utilizou e eu dou uma passada tanto no código do SOC quanto no código C para a gente ver como é que ficou. Então, basicamente, a gente vai construir esse System Chip. Então, é o Pico RV32, que é um processador pequeno, né, baseado no RISC-V, é a versão RV32i. Você também consegue fazê-lo, implementar uma RV32IMC, que vai ter multiplicação, divisão e a compactação do código para instruções 16 bits, né, o Instruction Set mais compacto. E a gente está utilizando uma abordagem com as entradas e saídas mapeadas em memória. Esse projeto a gente pegou do projeto que vem do GitHub da ColoLite 9, né? E lá no GitHub tem um PicoSoC e ele só tem o ART, tem LED e o ART. A gente modificou para colocar I2C, né? Então esse código não é nosso, a gente pegou o código do GitHub da ColoLite, adicionou esse I2C e esse I2C é baseado no livro do Chu, né, de System Verilog. Então todo o código do processador, do circuito da UART, né, da serial assíncrona, é feito em Verilog e o código do I2C é feito em System Verilog, tá? Aí quais foram as ferramentas que a gente utilizou? A gente utilizou o Diamond Lattice para fazer a síntese. Eu poderia ter feito a síntese usando, né, as ferramentas livres, mas como eu quero usar System Verilog, as ferramentas livres não permitem compilar System Verilog. A gente usou o SCP-DAP para fazer a gravação na placa, né, na ColoLite 9. Usou o MIG-W, né, porque a gente precisa usar o compilador do GNU, né, no caso desse compilador GNU Tools for RISC-V Embedded Processors, e a gente precisa ter ele instalado, né, no computador, certo? Para poder fazer a compilação. Então, só falando um pouquinho sobre os componentes, então o PIC-RV32 é esse núcleo RISC-V, né, em Verilog, ele é código aberto, você pode utilizá-lo. Ele implementa esse com instruções do RV32IMC, que tem instruções inteiras, multiplicação, divisão e as instruções compactadas. No caso, a gente está utilizando só o RV32i, né? Então, ele é um core muito simples, muito pequeno, né? Ele ocupa pouquíssima área da FPGA. Ele é parametrizável, então ele permite ter interrupções, ele permite você escolher se você quer ter a operação de divisão ou de multiplicação, tem alguns parâmetros que você consegue mexer, e ele é usado normalmente como softcore em FPGA para controle de periféricos, né, que é o caso que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai fazer um SOC bem simples, a gente só vai estender o exemplo que tem de SOC lá do GitHub da ColoLite para colocar I2C e fazer um testezinho conversando com o módulo de um acelerômetro. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o bloco IP do I2C, tá? Então o I2C você já conhece, estudaram antes, é um protocolo de comunicação serial, no qual você tem um barramento mestre-escravo. No caso aqui a gente está implementando o I2C Master, então o processador ele vai ser o mestre, a gente vai conectar no caso aqui um sensor como escravo.
O nosso código do IP block ele é baseado lá no código do SHU, então é um módulo bem simples, que ele vai ter clock e reset. A gente vai ter um barramento para fazer a interface da CPU com o nosso core. Esse barramento ele tem um CS, que é um chip select, tem o comando de read, write, tem o endereço para se endereçar os registradores do core, tem uma interface para dados de escrita e para dados de leitura. Tá? Além disso, tem os sinais de barramento I2C, que é o serial clock, serial data, né? E a gente configurou todos eles como dreno aberto. Né? E aí, nessa implementação, nós temos 3 registradores. Esse registrador DVSR, que é um divisor de clock, então basicamente é um contadorzinho lá que ele vai contar para fazer a frequência de operação do I2C. Temos também um registrador que ele, quando você faz a escrita, ele é um registrador de controle, ele tem comandos mais dados de escrita. Quando você faz leitura, ele manda status e os dados que você leu. Né? E aí o status dele é basicamente um sinal de ready, se ele está pronto para poder mandar o próximo comando, e o acknowledge, que é o ACK que você tem na transmissão do I2C. Né? E aí nós temos, na implementação do System Verilog, os comandos básicos do I2C. Então você tem lá o sinal de start, né, que é a condição de início para o mestre dizer que vai usar o barramento. Você tem o sinal de stop, que é quando ele para de usar o barramento. E aí você tem as operações de escrita e leitura e o restart, né, se você quiser fazer um novo start sem liberar o barramento. Né? Então tem esse restart. Então basicamente é isso que ele faz. São 2 arquivos, System Verilog, um que implementa a parte dos registradores, interface com o processador, e um outro que implementa realmente a máquina de estados que faz os sinais de controle para gerar o start, o stop, escrita, leitura. Né? É um código até um pouquinho grande, então deve ter umas 240, 250 linhas de código, mas depois vocês vão ter tempo de dar uma olhadinha nisso aí. O importante é só a gente ver como é que funciona por cima essa implementação. E aí, para poder interfacear com esse driver, né, com esse core, esse IP core, a gente tem uma biblioteca em C, uma biblioteca bem simples, que ela vai ter lá os registradores, né, o divisor de clock, o de dados e controle, para poder fazer a interface, e vão ter algumas funções básicas, né, tipo setar a frequência do contador, do DVSR, verificar se o núcleo está pronto para a próxima operação no I2C, né? Você pode usar o barramento, os comandos de start, restart, stop, e aí tem os comandos de transferência de byte, né? Então posso ter um write byte, read byte, e tem os comandos de transações completas do I2C, né? Que é o write transactions, que aí eu mando o endereço do dispositivo, mando o comando e mando quantos bytes eu quero transferir para o dispositivo, e tem o read transaction, que ele faz o contrário, eu mando o endereço do dispositivo e aí eu vou lendo e eu digo quantos bytes eu quero ler no dispositivo. Né? Tem esses 2 comandos aí. E para fazer os testes, eu utilizei um metodológico. Eu peguei a plaquinha de extensão do I2C para poder pegar mais fácil os sinais do SDA e do SCL para o meu metodológico. E eu estou usando esse módulo MPU 6050, que é um acelerômetro. Né? Tinha acelerômetro e giroscópio ele. Mas eu não implementei o drive completo dele, eu só fiz um comando simples, que é aquele ROEMAI, que é para saber que ele responde com o endereço, com o código dele, o endereço dele, né? E aí eu tenho na figura a placa da ColoLite 9, né? O metodológico, a extensão do I2C e o meu sensor, tá? E no próximo vídeo eu mostro para vocês lá o Diamond e o VS Code com o código por cima, para vocês terem ideia de como é que é a organização.